Saudações fraternas a todos. Neste momento, a Paróquia São José de Santa Maria pede licença para entrar em sua casa e em seu coração. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Assim, São Paulo nos ensina: nada nos pode separar do amor de Deus. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para eu ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo cada manhã. Escutemos agora a reflexão de hoje. Olá, meu irmão, minha irmã, saúde, paz e bênção para todos. Aqui estamos nós reunidos como igreja em oração para refletir a palavra de Deus e permitir que essa palavra de Deus entre dentro de nós, transforme a nossa vida, a nossa existência. Hoje, nesse dia, sexta-feira, 31 de julho, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, um espanhol, que teve uma importante participação na evangelização daquele novo mundo que começava, novas perspectivas evangelizadoras. Inácio de Loyola, soldado, ferido num combate, voltou, e ele que pouco pensava em Deus, lá no leito do hospital, passou a refletir melhor na vida. E aí então ele começa a elaborar um bonito modelo de discernimento, de experiência de Deus, ao qual ele vai chamar de exercícios espirituais, que até hoje, nos nossos dias, tem uma influência muito grande na espiritualidade do povo de Deus. Santo Inácio de Loyola é aquele que fundou em 1534 a chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que deram grandes homens para a evangelização no mundo. O Papa Francisco é um jesuíta, formado pelos jesuítas. Que nós também saibamos sempre acolher a palavra de Deus e, pela prática espiritual, chegarmos ao conhecimento da vida e da verdade. A liturgia de hoje nos traz, na primeira leitura, Jeremias capítulo 26, de 1 a 9, e o Evangelho de Mateus capítulo 13, de 54 a 58. Mateus 13, de 54 a 58. Nessa palavra e na nossa reflexão, nós encontramos sempre um acento muito forte no seguinte: nós temos sempre uma forte tendência a gostar de ouvir o que nos agrada. Gostamos de ser ouvidos, que os outros nos ouçam, mas temos muita dificuldade para ouvir, e especialmente ouvir a verdade a respeito de algumas coisas que necessitamos mudar em nossas vidas. É a mensagem que está em Jeremias, capítulo 26, de 4 a 6. Dificuldade em ouvir a necessidade de mudar coisas em nossas vidas. Quando Jeremias falou a verdade, aí apareceram até os profetas da corte recriminando, não acreditando nas palavras, se revoltando e fazendo com que o povo se revoltasse com Jeremias e procurando matá-lo.
Isso também acontece com Jesus no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus não é acolhido em sua própria terra, não é acolhido. Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, não lhe deram credibilidade, não acreditaram nele. Está aí, Mateus capítulo 13, de 54 a 57. Eles não diziam, quem é esse? Não é filho de Maria, filho de José? Quem é ele para ficar falando dessa forma? E procuraram mandar Jesus para fora. Ainda hoje, repetem-se situações semelhantes. Falta de fé na palavra de Deus, pronunciada pelos seus representantes, os nossos bispos, e mesmo nas próprias palavras de Deus, a gente não acredita que está na Sagrada Escritura. Hoje em dia, muitas pessoas são aquelas que acham que sabem tudo e que querem prescindir de tudo. Vejam, esses dias, como nós temos tido acusações tão fortes. Por quê? Porque os bispos, como o profeta Jeremias, denunciam uma série de atitudes errôneas, erráticas, de inabilidades, de pessoas que não sabem conduzir o povo brasileiro, e que nós estamos enfrentando situações difíceis justamente por essa incoerência. E o que as pessoas fazem, ao invés de prestar atenção, de refletir, não, já passam a condenar, a xingar, a colocar um carimbo dizendo, esses são comunistas, esses não sei o que, esses não... Olhem a primeira leitura de hoje, profeta Jeremias, ele falou lá diante do rei, diante dos religiosos que estavam lá. O Senhor mesmo falou para Jeremias, não retires uma só palavra. Talvez eles te ouçam. Então Jeremias fez assim. O versículo 7 da leitura diz assim, os sacerdotes e profetas e todo o povo ouviram Jeremias dizer essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe ordenara, o que os sacerdotes, os profetas e o povo, os cidadãos do bem, fizeram com Jeremias? Prenderam a Jeremias e disseram assim, este homem tem que morrer. Este homem tem que morrer. Por que que você, como profeta, fala contra o chefe do poder, o rei, o presidente? Por que que fala assim? O povo, os cidadãos do bem, juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Termina a leitura. E o Evangelho, como eu já falei, diz assim, quem é esse? E eles ficaram escandalizados com Jesus. E Jesus já deu a resposta. O verdadeiro profeta não é estimado na sua própria pátria. Palavra de Deus, palavra para nós. Vamos pedir pelos nossos bispos, pelos profetas de hoje verdadeiros, não vendidos, não cegos diante da verdade, para que eles sejam no mundo um testemunho de fé e de sério compromisso com Cristo e com o povo de Jesus. E pedir por todos os cristãos que sejam coerentes com a sua fala, com o seu testemunho. Pedir a Deus pelo nosso povo e pedir a Deus que acolha essas nossas intenções, pedidos, súplicas e que também transforme a nós, tire a nossa cegueira, que nós escutemos as palavras de verdadeiros profetas. O
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Confiar em Deus é bom confiar, é bom esperar sempre no Senhor. É bom confiar em Deus, é bom confiar, é bom esperar sempre no Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar neste momento de escuta e reflexão que passamos juntos. Que a Palavra de Deus seja nosso alimento diário. Até o nosso próximo encontro.